Olá, você, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de CSS, a nossa série de aulas. Vamos falar sobre os layouts, né? CSS flutuante e claro. Vamos entender como é que é isso. Vamos deixar aqui as claras para você, tá bom? Antes de qualquer coisa, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, que isso ajuda muito aqui no crescimento do nosso projeto, tá bom? Vamos dar sequência, vamos falar então, portanto, das propriedades flutuantes, tá bom? Aqui a propriedade flutuante, float, né? Propriedade float, é usada para posicionar e formatar o conteúdo, por exemplo, deixar uma imagem flutuar à esquerda de um determinado texto ou um container. Por padrão, a propriedade float pode ter um dos seguintes valores: left, onde o elemento vai flutuar à esquerda; right, onde o elemento ele flutua à direita do container; none, onde não haverá nenhum tipo de flutuação, ele será exibido apenas onde ele foi especificado no texto, né? Isso é o padrão. E ainda tem o inWrite. O inWrite é um elemento herda o valor float do seu pai, tá bom? Em seu uso mais simples, a propriedade float pode ser usada para a quebra de texto em torno de imagens. Para isso, a gente vai lá no nosso exemplo aqui, né, no Notepad++, abrimos o nosso exemplo aqui no exemplo do Notepad. Você vai observar então o que acontece aqui. A gente então, na imagem, né, nós temos uma imagem, que é aqui, ó, essa imagem, e aí nós estamos já definindo aqui, ó, tem um style dentro dela aqui, estamos definindo largura, altura, a margem dela. E aqui no nosso CSS aqui em cima, nesse seletor de imagem, a gente está usando apenas uma flutuação. Nós estamos dizendo que ela vai estar com uma flutuação, né, do lado esquerdo, né? Ela está ali, portanto, ela vai ficar flutuando do lado direito, aliás, né? Float right. O que acontece? Vamos abrir lá o exemplo e você vai ver que esta imagem ela vai ficar flutuando ao lado esquerdo. Beleza? Abrimos aqui, aí observe. Nós temos um texto e aqui a nossa imagem. Observe que ela está flutuando aqui à direita automaticamente. Ela fica flutuando independente da situação. Ela vai ocupar esse espaço aqui, tá bom? A gente pode também alterar esse valor para left, né? Por exemplo, left. E aqui, o que vai acontecer? Nesse caso, salvando aqui, vai acontecer o quê? Ela vai passar por esse lado, ela vai ficar flutuando desse outro lado aqui, ó. Viu o que aconteceu? A imagem passa a flutuar, então, do lado esquerdo. E também temos a alternativa de deixar ela none, né, sem nenhum tipo de flutuação. O que acontece? Eu vou deixar none, né, none, salvo o none. O que vai acontecer? Ela vai, observe que ela está aqui acima, essa imagem ela está acima ela está acima, na verdade, é o primeiro elemento do parágrafo, né? O que acontece? Todo o texto aqui, ó, se você observar aqui, ó, lá no nosso exemplo, observe, o texto ele está tipo empurrado, né? Ele está aqui, ó. Quando eu coloquei none, o que vai acontecer? O texto desce, né? Ele vai ficar abaixo da imagem, a imagem como primeiro elemento e descendo para baixo. Aí são os valores que a gente pode adotar usando aqui, portanto, a propriedade float do nosso CSS, né? Que nós trabalhamos, portanto, com o flutuante à esquerda, à direita e sem, né? E sem, portanto, aí, a propriedade, beleza? Usando o valor none. Seguindo, falando ainda de flutuação, né? Temos aqui como flutuar de um lado, flutuar um lado do outro, né? Elemento flutuando do lado do outro. Normalmente, os elementos div serão exibidos um sobre o outro. No entanto, se usarmos float left ao exemplo, o que vai acontecer? Podemos deixar os elementos flutuando um ao lado do outro. E aí nós vamos novamente lá no nosso Notepad. Bom, abrindo aqui o nosso Notepad, você pode observar o seguinte. Veja bem, aqui nós temos uma divisão onde nós criamos o que? A nossa primeira div, float left e o preenchimento de 15 pixels, tá? Div 1, background color red, div 2, background color yellow, div 3, background color green. Ou seja, nós estamos criando aqui, ó, nós vamos criar para cada divisão uma cor, né? Observe que ela vai ter ocupar por sítio uma cor, cada uma cor de fundo. Elas ficarão flutuando à esquerda, elas vão ficar lado a lado aqui, tá bom? Com um espaçamento entre elas de 15 pixels.
conforme a definição aqui, tá bom? Aqui no Google Chrome você pode atualizar a página e você verifica que está aqui, ó. Observe que as nossas divisões elas estão aqui, ó, uma ao lado da outra, tá? Observe que se eu tirar, eu vou trazer aqui só para mostrar para você, se eu tirar essa flutuação aqui, ó, vou colocar aqui float none, salvando, e você vai observar o que, que vai acontecer aqui, ó. Salvei lá, vou atualizar aqui, ó. Viu o que, que aconteceu? Elas ficaram uma abaixo da outra e ocupou todo o espaço, né? Todo o espaço aí. Por quê? Porque a gente definiu ela aqui. Agora, se a gente colocar aqui left, o que, que vai acontecer? Elas ficarão, então, uma ao lado da outra, conforme o exemplo que a gente definiu aqui. Beleza? Isso é a magia do CSS, né? Fazendo, trabalhando ao seu favor para deixar suas aplicações cada vez melhor. Então aí você tem elementos flutuando um ao lado do outro, tá bom? Dando sequência aqui no nosso flutuante, vamos seguindo falando, né? Claro e clear fix. Vamos ver o que, que é isso. Bom, quando usamos as propriedades fluentes e quisermos a propriedade, e quisermos o próximo elemento abaixo, não à direita ou à esquerda, teremos que usar o clear propriety, né? A propriedade clear. O que, que a propriedade faz? Ela especifica o que deve acontecer com o elemento, né, próximo de um elemento flutuante. A propriedade clear pode ter um dos seguintes valores: none, né? Pode ter o valor left, right, bottom e in right, né? São os elementos que acompanham a propriedade clear, tá bom? Ao limpar os floats, você deve combinar o clear com o float. Se um elemento flutuar para a esquerda, então você deve limpar para a esquerda. Seu elemento flutuante continuará a flutuar, mas o elemento limpo aparecerá abaixo dele na página web, tá bom? Vamos verificar aqui o exemplo lá no nosso Notepad. Vamos abrir aqui o nosso exemplo aqui do nosso Notepad e você vai verificar isso aqui agora. Nós temos então aqui, ó, a nossa divisão, né? E aí nós temos aqui, ó, left, float left, o preenchimento padding de 10 pixels, bordo, né, de 3 pixels sólida e a cor da borda. Tá. Na div 2, a gente determinou aqui também o preenchimento, e aí nós temos aqui o borda, a borda vamos ter a mesma borda, né, só muda a cor aqui. Aqui nós temos na div 3, e as formatações são as mesmas, né, alterando aqui, ó, nós colocamos left à esquerda, e na div 4 a gente não fez a div, não fez aqui, não tem o float, né? E aí a gente colocou aqui, ó, clear left, ó, estão limpando aqui, tá bom? Então esse aqui é a combinação que a gente falou lá, tá bom? E o resultado de tudo isso aqui, nós temos o nosso HTML, depois você pode parar o código aqui e verificar e fazer a implementação aí, tá? O nosso CSS e aqui o HTML. Você pode parar o vídeo e implementar, porque mais do que você ver os exemplos, é importante também que você pratique, tá bom? Vamos ver então o resultado disso, é isso aqui, ó. Observe os nossos exemplos aqui, ó. Esse aqui é o sem, né? Sem o limpo, né? Sem a clear, e aqui com o clear, né? Observe a diferença com clear e sem clear. Observe, vamos voltar lá para você verificar o que que acontece. Observe, aqui ó, nós estamos simplesmente flutuando, ela está flutuando à esquerda. O que que acontece? Se eu tirar aliás, se eu tirar o quê? Aqui eu não tenho o clear, né? Ele vai flutuar normalmente aqui, e esse aqui vai estar, esse não tem float à esquerda. Nesse segundo exemplo aqui, ó, ele tem seguido e aqui embaixo a gente está limpando o float. Observe que esse float aqui, ó, ele está sendo limpo lá embaixo. E o resultado é isso que você vê aqui. Observe que ele meio que cortou, tá vendo? Que era para isso que está do lado aqui. E quando a gente colocou lá o clear, né? Clear left, ele removeu, então, esse lado aqui, ele teve que descer, né? Ficar um abaixo do outro. Será que deu para entender? Acredito que sim, né? Vamos dar sequência. Vamos continuar falando aqui, então. Você viu, então, o flutuante com o clear, né? As propriedades, a combinação do float com a propriedade clear. Seguindo, vamos lá, vamos entender o hack clear fit.
Se um elemento flutuante for mais alto do que um elemento que o contém, ele transbordará para fora do seu container. Podemos então adicionar um hack clear fit para resolver este problema. E aí a gente vai voltar lá no nosso Notepad mais uma vez. Aqui no nosso Notepad, você pode observar o seguinte. Aqui nós estamos definindo uma divisão, né? Seletor div, definindo a borda, a largura, o estilo e a cor, e um preenchimento de 5 pixels. Uma imagem 1, nós estamos trazendo o quê? Float à direita. Imagem 2, também à direita. E aqui nós temos um Clear Fix Overflow, aqui na Overflow automático, tá bom? Com isso, o resultado do nosso exemplo, observe aqui, ó, com, né? Sem o Clear Fit, observe que aqui, ó, não ocupou a borda, né? Ficou meio que por fora. E aqui com o Clear Fit, o que que acontece? O elemento acompanhou, né? Ele meio que enquadrou aqui no container, né? Se enquadrou, ficou adicionado dentro da área, portanto, aí de borda, né? Observe que está dentro e aqui está fora. Isso é feito graças a isso aqui, ó, que você observa aqui, ó, tá bom? Aqui nós temos o clique, observe a imagem e o conteúdo, e observe aqui, ó, as classes, né, em questão, e aí os elementos lá fazendo, portanto, essa operação. Beleza? Vamos dar sequência. Ainda sobre os layouts, né, sobre os flutuantes, a flutuação, vamos trazer mais alguns exemplos, né? Aqui nós temos uma grade de caixa ou caixa de largura igual. Com as propriedades float é fácil flutuar a caixa de um conteúdo ao lado do outro. Isso é muito legal quando você estiver trabalhando novos conteúdos das suas páginas, do seu site, do seu sistema, tá bom? Vamos lá no Notepad para você ver isso. Observe que aqui nós temos, nós estamos criando, né, uma box size, né, box, e aí nós temos a nossa primeira box, ó, ela vai estar flutuando à esquerda, ela ocupará aqui, ó, 33,3%, né, e aí nós temos um preenchimento de 50 pixels, tá bom? Aqui nós temos o Clear Fit After, e aí nós vamos definir aqui o content sem nenhum valor, Clear Box, e ainda nós temos um Display Table, tá? O que que acontece aqui? Observe, nós criamos três classes, né? Observe aqui, vamos criar três caixas, né? Três containers, e observe que eles estão aí com cores diferentes, né? Com cores de fundos distintos, e você vai verificar a diferença deles, e elas ficarão uma ao lado da outra, porque considerando que uma área, né, de 100%, então 100% a gente, para ficar mais próximo ali, a gente colocou 33,3%, que vai dar em torno de 99,9, né? 9,9 de 100, 99,9. Então vamos lá, e aí a gente atualizando lá o nosso exemplo, né? Aqui no nosso navegador, observe aqui, ó. Observe que aí as nossas caixas ficaram, né? Uma ao lado da outra, né? Veja aqui como ficou legal isso aqui, ó. Se a gente tirar esse float, o que que vai acontecer? None, vamos deixar aqui none, atualiza lá. O que que vai acontecer? Essas caixas não ficarão mais uma ao lado da outra, elas vão ficar uma abaixo da outra, beleza? Ok, então a gente deixou ela aqui alinhada à esquerda, né? Deixamos alinhada aqui, e por isso, e também só funcionou também porque a gente determinou aqui o percentual certinho, né? Então a gente tem aqui três colunas, uma ao lado da outra, que poderia lá no nosso exemplo vir a ter conteúdos, né, na sua página, do seu sistema. Beleza? Vamos ver aqui, acho que temos mais algum exemplo. Vamos ver se a gente tem mais algum exemplo aqui. Imagem ao lado da outra. Vamos fazer a mesma coisa. É a mesma coisa ali o exemplo. Se você observar, é quase igual, tá bom? A grade de caixa também pode ser usada como imagem. A gente vê o exemplo lá das imagens, observe que é a mesma coisa aqui, ó. O que que a gente mudou? A gente só adicionou aqui, chamamos a imagem, né? Mudamos a tag, no caso lá era aqui, a gente imagem, observe que aqui a gente não precisa mudar. Isso é o mesmo que a gente fez lá, a dimensão, no caso vamos trabalhar com três imagens, observe que as imagens elas têm como classe, né? Ela tem uma classe container. E observe que as nossas imagens, ó, uma, duas e três, tem as dimensões delas lá, todas aqui,
as descrições das imagens e o nosso resultado é esse aqui, ó. E aqui no Chrome a gente vê então. A gente poderia trabalhar, por exemplo, galeria, né? Criar uma galeria de fotos lado a lado, mais ou menos isso aqui. Aí você poderia colocar aí, adicionar várias imagens, né? Até mais, e ia ficar sequencialmente, talvez, uma galeria bem legal de fotos. É um exemplo que pode trabalhar aí, portanto, nas suas galerias. Beleza? Vamos dar sequência. Continuando trazendo ainda, tem uma caixa de altura igual. Vamos ver? No exemplo anterior, a gente viu lá as caixas, né, flutuando. No exemplo anterior, a gente observou lá que apareceu com flutuar umas caixas uma da outra, né, uma largura igual. No entanto, não é possível criar caixas flutuantes com alturas iguais. Uma solução rápida, no entanto, é definir uma altura fixa, como no exemplo que a gente vai mostrar agora aqui no nosso Notepad. Vou abrir aqui novamente o nosso. E aqui a gente tem, por exemplo, observe. Aqui, ó, nós temos aquela configuração lá geral, né, universal, o seletor geral, bottom box size, bottom box. Aqui nós criamos um box, ó, plano esquerdo, left 50%, ou seja, vai dividir aqui, preenchimento aqui em 50 pixels e uma altura de 30 pixels, tá? Aqui a gente não mexe, né? E aqui nós vamos adicionar então duas caixas, né? Duas classes box, classe 1 e classe 2, e aí nós vamos ter então esse elemento em dois conteúdos. E aqui nós temos o resultado, portanto, aqui duas caixas iguais, você pode trabalhar, né, com duas, com uma, enfim, aí vai, só faz sentido você ter mais de uma, né? No caso ali, aqui ficou igual o tamanho de 50% do espaço. Certinho? Vamos seguindo, continuando falando aqui ainda do nosso conteúdo, vamos falar ainda, seguindo sobre os... Vamos trabalhar agora com a questão dos menus de navegação. O que é o menu de navegação? São os links em que você vai acessar, né, entre páginas e outras. Bom, você também pode usar os floats para as listas de hiperlinks. Você vai criar elas horizontalmente. Vamos lá no Notepad para a gente trazer então a nossa lista. Aqui no Notepad nós temos aqui a nossa lista. Observe o nosso lista que vai ser o nosso menu, né? E aí nós temos Home, Notícias, Contato e Sobre. São os nossos links, que são só para exemplificação. Então vamos lá. Aqui nós temos uma formatação seletor UL, que é a lista, né? Nós estamos sem a decoração, margem e padding, 0 pixels, né? Sem nada valor. Overflow hidden, a gente deixou aqui, né? Transbordar à vontade. Background color com essa cor, tá? Então toda a lista terá uma cor. Os nossos L e terão aqui uma flutuação à esquerda, tá? Todos eles irão flutuar um ao lado do outro. O LA, o link, né? Display inline block, co-writer, texto centralizado, preenchimento, altura, né? Em cima e embaixo, 14 pixels, lateralmente 16 pixels. Text Decoration None, vão ficar sem o sublinhado, né? Lá dos menus. Aqui, quando a gente passar o mouse lá, quando você passar o mouse nos links, vai mudar a cor para essa cor aqui, tá? E ainda, quando ativo também, ele carregará a cor vermelho dos links. Bom, aqui nós temos o nosso menu, tá? Observe, né? Observe as cores, né, do nosso menu. Olha, observe aqui que nós temos o nosso primeiro home com uma cor diferente. E aí, quando vai passando, ele altera as cores, ó. Aí você pode clicar, ao clicar aqui, ó, tá bom? Então aqui nós temos então um menu estilizado ali, um ao lado do outro, tudo certinho. Muito legal, já tá com a cara profissional, tá bem? Muito bom. Então a gente viu ali como deixar os menus bem legal, de uma forma bacana, links de navegação. Portanto, utilizando a propriedade aqui float, né? Vamos dar sequência falando mais. Exemplo de layout web, né? Nós vamos trazer aqui um exemplo, né? Um layout inteiro, né, da web usando propriedade float. Vamos ver como é que é isso. Vamos lá novamente. E aqui nós vamos fazer, então, verificar todo esse resultado, tá bom? Aqui nós temos, observe, uma divisão que vai ser o cabeçalho da minha página, né?
cabeçalho. Nós temos uma divisão que vai representar ali os nossos menus, né? Aqui estão as nossas navegação, os menus. Aqui tem um conteúdo lá dentro e aqui tem um corpo, né? Um conteúdo, né? Área de conteúdo. E aí nós temos ainda aqui um rodapé, tá bom? E lá nós temos as formatações para tudo isso. Nós criamos aqui essa seletor universal que vai formatar tudo. Criamos um container, né? Um board box. Aqui nós temos uma cor de fundo geral. O nosso cabeçalho e o rodapé, eles terão cores, né? Um background código igual. Terá uma cor de texto branca e um preenchimento de 15 pixels. Isso vale, portanto, para o cabeçalho e para o rodapé. Na coluna aqui nós vamos ter um float left e um padding de 15 pixels, tá? Aqui nós temos um clear fit after, e aí nós deixamos aqui o content sem valor, clear bot, display table. Menu, largura de 25 pixels. Aqui nós temos um content de 75 pixels, né? Ou seja, vai ser dividido aqui em duas áreas, né? Onde uma área terá 25, aqui a área dos menus, e aqui a área geral terá 75% da área, né? Da divisão da tela. O menu, nós temos os menus, né? Com list type tipo none, ou seja, tiramos o sublinhado, a decoração das listas, né? Dos itens da lista. Margem e preenchimento em 0 pixels. Cada item da lista terá um preenchimento interno de 8 pixels. Margem bota 8 pixels, uma cor de fundo e também uma cor de fonte, tá? Ao passar o mouse, ele vai alterar então a cor de fundo. Portanto, aí o nosso menu, observe, o resultado, portanto, aqui, ó. Observe, isso aqui é o nosso cabeçalho, aqui é o rodapé, aqui é aquela área de menu, né, com as cores que a gente determinou lá, ou passa ele altera, né, passa no mouse ele altera a cor, e aqui uma área de conteúdo geral. Aqui, por exemplo, esse aqui já podemos definir aqui como um menu, né, um layout, né, que você pode só adicionar conteúdo. Já temos um desenho de uma página e você só vai adicionar conteúdo e aqui os links para outras páginas relacionadas a esse mesmo conteúdo aqui. Beleza? Sensacional, um layout, você já tem um layout de uma parte ali, você já pode dar sequência a uma página. Você pode criar, utilizando este último exemplo, uma página toda bonitona já usando essa base de layout, tá certo? Lembrando você, esse foi a nossa aula sobre Float e Clear. Deixa um like, ative as notificações, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, que isso ajuda muito. Valeu, galera, até a próxima.